o papel desta comissão. O PSC vota não. Como vota o bloco PP, MDB e PTB? Deputado Perondi. Senhor presidente, se discute a constitucionalidade. Os números serão discutidos na comissão especial. Aliás, quem quer conhecer os números da Previdência, é só procurar a consultoria da Câmara. Tem brilhantes trabalhos, tem livros escritos. Todo mundo sabe, mas os números, quinta-feira, aparecerão. E eu até recomendo a alguns deputados jovens que procurem, eles não têm obrigação de conhecer os consultores que sabem, que são apartidários. Eles já vão saber que a reforma da Previdência é para beneficiar os mais pobres. Haverá mais recursos para políticas públicas. O bloco encaminha... Não, senhor presidente. O bloco encaminha não. Como vota o Cidadania? Senhor presidente, encaminhamento é o voto não, até porque a discussão aqui, ora é o governo atrapalhando, aqui na bancada, neste momento, ora é o governo atrapalhando lá. Conhecimento imediato a Vossa Excelência é uma obrigação ética, regimental, e nós temos que sustar a matéria por 20 dias, segundo a Constituição. Isso é uma demanda constitucional que nós estamos imediatamente trazendo. Tá bom? Como vota o MDB? Deputado Narciso Perondi. Podia incluir o meu tempo de líder? Tá. Senhor presidente, eu fui o relator da emenda 95. Questão de ordem. Fui o relator da emenda 95. Questão de ordem, deputado. Eu com a palavra segurada pela liderança. Eu cumprimento a líder do PCdoB em lembrar da emenda 95, que não reconhecia na época, que, claro, se tira dinheiro, se põe, faz despesa, tem que ter o equivalente da receita, renúncia, etc. A emenda 95 faz isso, e hoje ela apresentando, a oposição está, em primeiro lugar, reconhecendo a importância da emenda 95. Agora vamos no coração. Os dados que, que os conferencistas o fizeram, que o próprio ministro da Economia o fez aqui, mostra que, e com clareza, que em 10 anos vai diminuir receita, vai possibilitar o governo sair do grave buraco fiscal que ele vive, que o próprio governo da Dilma sentiu e caiu por causa disso. Esse 1 trilhão e 200 bilhões, que vai fazer com que todos trabalhem mais, especialmente os ricos, que a oposição omite, claro, os pobres vão ter que trabalhar e vão ter que cooperar também. Esta proposta apresentada pelo governo faz exatamente o contrário do que ela faz. O contrário do que ela está levantando. Vai possibilitar a recuperação do déficit fiscal, menos inflação, juro mais baixo, mais investimento, mais emprego, mais arrecadação, mais dinheiro para a política pública. E aí a emenda 95 também quer retirar subsídios, que eu convido a oposição a nos acompanhar quando vencer os subsídios, a votar para não renovar mais. Então, não tem fundamento esse encaminhamento, senhor presidente. O PMDB vota contra esse requerimento aí. Deus me livre. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Qual a questão de ordem, deputado? Questão de ordem. PSB muda para obstrução. PCdoB obstrução. PSB obstrução, PCdoB obstrução. PDT obstrução. Rede obstrução. Pessoal obstrução. PDT obstrução, pessoal obstrução. Minoria obstrução, senhor presidente. Presidente, pelo governo, presidente. Pelo governo, deputado Perondi. Senhor presidente, é uma baita hipocrisia o que a oposição está fazendo. Esqueceu todas as tentativas que os seus governos fizeram. Governos que, quando encaminhavam as suas
as suas comunicações presidenciais no começo de cada ano apontavam o déficit da Previdência, o buraco da Previdência, a necessidade de mexer com as pensões no regime geral, mexer com a idade, mexer com a transição, tudo isso não fez mais, porque os deputados da oposição não apoiaram, deixaram na mão os seus governos. Por que fazer a reforma? E por que a gente diz que a reforma vai beneficiar os pobres? Primeiro, com o buraco fiscal, não adianta aumentar tributos. Aí para a economia mesmo, acaba o investimento e o desemprego piora. E mais tributação, mais desemprego. Quem é que questiona que a despesa total do governo vem crescendo desde 1997? Ninguém questiona. Mesmo quando nós tivemos déficits primários, lá no governo no governo Lula e um pouco no governo Dilma, o governo tirava dinheiro para pagar o juro da dívida, porque ele não tinha dinheiro suficiente para rolar a dívida. Quem duvida disso? Tá aí os consultores. Eu já aconselhei os deputados novos consultar os consultores da Câmara para aprender um pouco de Previdência. E sempre foi maior. A receita do governo sempre foi menor, mesmo incluindo o juro da dívida. Então tem que atacar a reforma, porque senão vai acontecer o que o deputado Von Hatter disse, vai faltar dinheiro para obras, para as nossas emendas. Votamos emenda positiva aqui, não vai ter dinheiro, porque a Previdência vai, de forma pesada, voraz, vai comer todo o dinheiro do orçamento. Os senhores pensaram nisso? Com certeza não pensaram. Estou escrito aí. E alguém está em dúvida que o principal gasto é o gasto da Previdência? Se o próprio governo de vocês admitiam isso? Se não reformarmos, o investimento vai continuar cada vez mais Vamos encerrar agora, passar... Para encerrar. Não, mas agora não é tempo de liderança. Ele está falando de liderança do governo. Vai ser a votação do... Pela liderança do governo? Ah, mas agora você falou de liderança? Já tinha sido usado o tempo de liderança. Mais um minuto. Comprimir o investimento vai fechar o país. Aí a desgraceira do emprego volta. Por e favor. Os pobres, sim, vão ser prejudicados. Não os ricos da Previdência Pública que vocês da oposição defendam. Por favor, meditem, meditem, meditem e mudem o discurso. Com a palavra, deputado Darcy de Matos. PCdoB, obstrução. PSB, obstrução, presidente. PDT, obstrução. PSB. PSB, obstrução. PDT, obstrução. Presidente, Rede obstrução, presidente. Pela liderança, senhor presidente. Deputado Peronde, com a palavra. Eu quero aqui esclarecer. A seguir, presidente. Eu quero aqui. Ele já falou. Não, presidente. Eu quero aqui. Ele já falou como senhor presidente. A palavra a seguir, senhor. Ele já falou como líder. Senhor presidente, eu quero. Senhor presidente. Deputado Peronde. Deputado Peronde não está falando pela liderança. Ele está apenas, durante o processo de votação, pedindo a fala, pela ordem. Não, nossa lista. Deputado Peronde, com a palavra. Excelência, pode... Já tem duas listas antigas, é cada processo todas as vezes que abre aí é o deputado Peronte. Eu inscrevo a excelência para o deputado Presidente, Peronte. pediu inscrição para a excelência também. Posso começar, presidente? Presidente, respeite a lista, presidente. É 3 minutos. Respeite a lista. Senhor presidente, esclarecer, eu quero esclarecer agora de uma vez por todas esta questão de que os pobres vão pagar mais. Pegando aquele 1 trilhão e 200 milhões, se olhar o valor
total absoluto, é óbvio que a contribuição em 10 anos, a valor absoluto é mais dos pobres. Vai ter que olhar... é mais dos pobres, Peronde. Vamos lá. Mas tem que olhar... Presidente. Muito bem! Agora alguém falou a verdade. Presidente, posso voltar com a palavra? A palavra, deputado Peronde. Eu agradeço. Deputado Peronde com a palavra. Mas não tem. Vai, Peronde. Assume. Eu agradeço as palavras. Valor absoluto total, tá? É mais dos pobres porque tem mais pobres. Agora olhando custo per capita, mas é óbvio, isso é matemática. Isso é estatística. Análise assim que você tem feito. Olhando Peronde custo por faltou na pessoa, escola, gente. Faltou na aula de o matemática. funcionário público é 70 mil por ano. O regime geral da Previdência é 1.370. Por idade é 1.700. E pelo abono, que não vai ser retirado, vai ser só até 2 salários, vai manter de um salário mínimo, é 503 por ano. Por isso, Já que é para gastar um tempo. a justiça tributária diminuirá a desigualdade, que vai pegar os grandes que vão contribuir, mas não vai sair do bolso do pobre nem do grande. Eles vão trabalhar mais. Os ricos vão trabalhar mais, os ricos da Previdência. É uma questão de estatística, de matemática. Não sejam hipócritas, porque ignorantes vocês não são. Vocês podem ser hipócritas. É aqui que está a verdade. Eu vou encerrar, deputados, por favor. Votem. A palavra, deputado Molon, bem rapidamente para que todo mundo possa falar. Presidente. Obrigado, presidente. Eu quero começar cumprimentando o deputado Peronde pela honestidade, pela correção em admitir que a reforma vai atingir, sobretudo, os trabalhadores pobres brasileiros. Uma salva de